Bem, alunos do primeiro ano, vamos agora ao conceito de instantâneo, né? O que significa uma velocidade instantânea? A princípio é um pouco estranho, porque velocidade instantânea é velocidade em um instante só. Mas como isso é possível? Porque para que haja velocidade, o corpo deve entrar em movimento. E se ele tiver só um instante, ele não saiu do lugar. Tem que ter um instante inicial, passa o tempo, ele entrando em movimento, eu vou considerar um instante final. Então, para ele estar em movimento, ele saiu do lugar. Se ele saiu do lugar, o tempo passou. Como é que eu posso ter a velocidade em um instante só? Bom, vamos observar que esse conceito de velocidade instantânea, ele é bastante interessante, porque na realidade a gente não está considerando um instante só. Vamos ver o que acontece aqui. Olha só. Imagina aqui que você tenha esse corpo descrevendo essa curva. Então aqui você tem a posição inicial, posição final. Bom, o que é que acontece aqui? Aqui você tem, na posição inicial, você tem um instante inicial, na posição final, um instante final. Ocorre, coloca aqui. Então, posição final, instante final. Ainda não deu, né? Vamos lá. Pronto. Finalmente. O que acontece aqui? Se você for traçar o vetor deslocamento para encontrar a velocidade vetorial média, vai ocorrer o seguinte: a menor distância entre a posição inicial e a posição final. Mas o que acontece se você pegar um instante mais próximo do instante inicial? Você observa que o deslocamento ele diminui. Então, se você pegar um instante final cada vez mais próximo do instante inicial, o deslocamento vai diminuindo. Então, digamos que o deslocamento inicial aqui, o instante inicial foi 2 segundos. Aquele instante final lá, aqui, foi 6 segundos. Ok? Então, esse instante final aqui foi 6 segundos. Bom, o que é que acontece aqui? Se você aproxima o instante final do instante inicial, o deslocamento diminui. Vai chegar um momento que eu posso pegar um instante final muito próximo, do instante inicial. Aqui eu comecei com 2, aí eu tenho 2,0000006 segundos. Eu peguei um instante tão próximo que eu diminui tanto esse deslocamento que ele ficou tangente. Ele não vai mais cortar em 2 pontos. Porque quando nós tínhamos uma diferença considerável entre o instante inicial e o instante final, você observa que o deslocamento ele tinha um tamanho cada vez maior. Se você fosse encontrando um instante, nesse caso, né, que se afastasse do instante inicial. Se você vai se aproximando, o deslocamento vai se aproximando. E observe que quando você tem um instante inicial e um instante final, e tem uma posição inicial e uma posição final, esse deslocamento corta a trajetória em 2 pontos. Então, se você vai aproximando o instante final do instante inicial, esse ponto aqui da posição final vai se aproximando ao ponto da posição inicial. Se aproxima. E se o instante final for tão próximo do instante inicial, esses 2 pontos se aproximam tanto que eu posso considerar essa diferença desprezível e igualar o instante inicial ao instante final. Então, o conceito de velocidade instantânea significa que você aproxima tanto o instante, pega um instante final tão próximo do inicial, que praticamente esse vetor de deslocamento não corta em 2 pontos, corta num ponto só, porque são tão próximos esses instantes, as posições final e inicial são tão próximas, que chega um momento que essa diferença é desprezível. Eu considero
um instante final praticamente igual ao instante inicial e a posição final praticamente igual à posição inicial. Esse conceito de aproximação de valores de forma indefinida, nós vamos estudar, ou quem for fazer exatas, no ensino superior. E a gente chama esse conceito de limite. Na realidade, toda vez que o instante final se aproxima do instante inicial, essa diferença, ao diminuir, essa diferença tende a ser igual a zero. Então, tendência é quando um valor se aproxima do outro. Bom, nesse caso aqui, o instante final ficou tão próximo do instante inicial que ao diminuir dá um valor insignificante e a diferença tende a zero. Bom, o que acontece? Então veja bem, a velocidade instantânea, o conceito dela é que você aproxima o instante, tanto o instante final do instante inicial, que praticamente eles se tornam um instante só. Basicamente seria isso. E se você aproxima o instante final do instante inicial, as posições final e inicial se aproximam esses dois pontos de forma que se torne um ponto só. E aí, se tornando um ponto só, ao invés de cortar a trajetória em dois pontos, ou seja uma reta, nesse caso, que intercepte em dois pontos, ela vai interceptar em um ponto só. E toda vez que uma reta corta uma trajetória em um só ponto, ela é tangente. Então é por isso que, aproximando os tempos, aproximando as posições e o deslocamento ficando tangente, a velocidade que eu vou encontrar com esse deslocamento tangencial vai ser também uma velocidade tangencial. Então, a velocidade instantânea, nesse caso, ela vai ser tangente sempre à trajetória, porque os instantes final e inicial são tão próximos que eu igualo as posições finais e iniciais praticamente, ok? Então, não se preocupa com isso aqui não, porque aqui é definição, né? A velocidade vetorial instantânea, nós sabemos que agora em diante nós estamos estudando a velocidade pela sua natureza vetorial. Então, o vetor dessa velocidade vai ser encontrado pelaquela mesma formulazinha da velocidade vetorial média, só que agora eu aproximo os instantes de forma que a diferença entre eles seja zero e que a velocidade passe a ficar tangente à trajetória, tá ok? Porque as posições também se aproximam a tal ponto de eu poder igualá-las, tá certo? Essa aqui é uma explicação sobre o conceito da velocidade se tornar instantânea, porque ao aproximar o instante inicial do final, eu aproximo a posição final inicial e praticamente o que você obtém, nesse caso, não vai cortar em dois pontos, vai ser em um ponto só. E a velocidade, como tem a velocidade vetorial, como é encontrada a partir do deslocamento vetorial, ela vai ser também, nesse caso, tangencial. Tá ok? Então, esse é um conceito em que existe a tendência, ou seja, um valor tende a se aproximar indefinidamente de outro. Não é que fique exatamente igual, mas a partir do momento que ele fica tão próximo, mas tão próximo, que a diferença entre eles a gente descarta. Tá ok? O que acontece aqui agora? Velocidade instantânea, ela é sempre tangente à trajetória. Então, o que significa isso? Então, primeiro passo, o mais importante de todos, sobre a velocidade instantânea. Ela é tangente à trajetória. Então, olha só. Se você tem aqui um movimento circular, eu tenho que fazer um círculo igual um círculo mesmo, ocorre o seguinte. Tá bonzinho. Aqui eu tenho esse móvel em 4 posições nessa trajetória. Ok? Essas 4 posições. E o sentido dele é o sentido horário. O que acontece? Se eu for traçar a velocidade instantânea, em cada uma dessas posições, ela vai ser sempre tangente. Ela vai estar numa reta que corta essa trajetória em um só ponto. Então aqui eu tenho uma velocidade, aqui também é tangente, está cortando a trajetória em um só ponto. O vetor velocidade aqui também vai ser tangente, está cortando a velocidade em um só ponto, aqui em um só ponto. Então lembra bem,
Quando for uma curva, é facinho de fazer. Você vai desenhar traçar essa velocidade numa direção que corte a trajetória em um só ponto. Se for uma curva, ver qual é a reta tangente a essa curva naquele ponto e a trajetória vai estar nessa direção tangencial. Ó, em um só ponto, em um só ponto, em um só ponto. Então, agora tem uma coisa interessante aqui. É fácil traçar, quando você tem aqui, ó, uma curva, é fácil traçar a tangente, que é a reta que corta em um só ponto. Então, aqui eu posso ter a velocidade. Só que a velocidade pode estar nesse sentido para baixo, ou ela pode estar em sentido contrário. Não importa. Vai ser tangencial, quando for uma curva. E quando for uma reta? Interessante, né? Vamos lá. Ocorre o seguinte. Quando você tem uma reta, e esse móvel segue, não, uma reta vai estar numa só direção. Ocorre que a velocidade instantânea deve ser tangente à trajetória, só que essa trajetória é uma reta. No caso da reta, a tangente a uma reta, nesse caso, né, que passa por cima dela. Ou seja, se eu for traçar aqui a velocidade instantânea numa reta, ela tem sempre a mesma direção dessa reta. Não há como você passar uma reta tangente e corta um só ponto. Se você traçar essa reta, uma reta tangente a outra reta, se você traçar, ela vai ficar por cima da reta. Na curva, há a possibilidade dela só tocar em um só ponto. Mas não dá para traçar uma reta tangente a outra reta em um só ponto. Na realidade, você traça, ela está, nesse caso, compartilhando todos os pontos dessa reta. Então, no movimento retilíneo, a velocidade instantânea tem a mesma direção dessa reta que compõe o movimento retilíneo, ok? Bom, o que é que acontece aqui? Velocidade instantânea. Se eu tenho uma trajetória e eu quero colocar o vetor velocidade naquela trajetória, ele vai, se for uma curva, eu traço tangencial. Se for uma reta, o vetor velocidade vai estar na mesma direção dessa reta, tá ok? Só que toda uma direção tem dois sentidos. Então, se eu tenho um corpo, nesse caso, que descreve essa trajetória aqui, ó, como é uma reta, pode estar, esse vetor velocidade pode estar apontando para cada um dos dois sentidos, ok? Se é uma reta, o vetor velocidade, na realidade, tem a mesma direção dessa reta. Bom, o que é que acontece agora aqui com o conceito de velocidade instantânea? Que é o seguinte, nós aprendemos que a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. E agora nós vamos ver o conceito que eu acho aí o mais importante de aceleração instantânea. A aceleração instantânea, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque acho que pela primeira vez agora nós vamos aprender o que é aceleração centrípeta. É o seguinte, pessoal, o que é uma aceleração? A aceleração existe quando a velocidade existe. Quando a gente estudava no conceito de aceleração escalar, eu só estava preocupado com os valores. Mas agora nós aprendemos que a aceleração não é uma grandeza escalar, a aceleração é uma grandeza vetorial. E um vetor, ele pode mudar de duas formas. Eu posso mudar o seu valor, se mudar o valor, o vetor muda. E se eu mudar a direção? Então olha que coisa interessante. Vamos ver aqui por que mudanças nós podemos fazer. Então esse vetor aqui tem duas unidades. Um vetor que tenha 3 unidades, eu não mudei a direção, eu mudei o valor do vetor, o seu módulo. Então ele ficou diferente. Mas ele pode ficar diferente tendo o mesmo módulo. Por que esse vetor aqui passou a ser diferente se ele continua tendo 2 unidades? Porque o que eu mudei não foi o módulo, não foi o valor, foi a direção. Então, um vetor pode se tornar diferente pelo módulo, pelo valor, e pode se tornar diferente até pela direção. E aí, nós temos que entender o seguinte, se a aceleração representa a mudança, nesse caso, da velocidade, e a velocidade é um vetor, toda vez que essa velocidade mudar de valor, o vetor, nesse caso,
o vetor velocidade vai ser diferente. Mas o vetor velocidade pode mudar, ficar diferente, não porque ele mudou de valor, mas porque ele mudou de direção. Então, observe só, a aceleração pode, nesse caso, representar a mudança da velocidade de duas formas. Quando a velocidade muda de valor e quando a velocidade muda de direção. Mudando de valor ou de direção, torna o vetor diferente. É por isso que a aceleração agora, nós vamos trabalhar sobre essa ótica. A aceleração que corresponde à mudança do valor da velocidade, do vetor velocidade, e a aceleração que corresponde à mudança quando o vetor velocidade muda de direção. Então é por isso que a aceleração instantânea é composta por duas acelerações. Uma correspondente à mudança de valor e uma aceleração que representa a mudança de direção. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A aceleração instantânea, ela tem duas componentes perpendiculares. Nós vamos ver por quê. Mas quais são essas duas componentes? A aceleração, a aceleração total ou aceleração instantânea, ela é composta pela aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela é tangente à trajetória. E quem também é tangente à trajetória? A velocidade. É por isso que é o seguinte, como a aceleração tangencial, sendo tangente à trajetória, ela tem a mesma direção da velocidade e ela é responsável por mudar o valor. Então a aceleração tangencial, ela muda o valor da velocidade. A aceleração centrípeta, ela muda a direção da velocidade. E outra coisa, acho que ela deve estar pequena, mas eu vou dizer aqui, já que o nosso quadro é um pouquinho pequeno, que é o seguinte, a aceleração de um corpo pode ser formada por duas outras acelerações, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial muda o valor, é responsável por mudar o valor, a aceleração centrípeta é responsável por mudar a direção. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos dar uma olhadinha na prática de novo, para a gente ver como é que fica. Olha só. A aceleração, digamos que um corpo esteja fazendo esse movimento circular. Ok? Aqui eu tenho a velocidade. A velocidade é tangente. Ok? Aqui é a direção da velocidade. Tangente. Está cortando em um só ponto. Tangente. Bom, é o seguinte. Você já observou que não está tão circular assim, mas o que importa é que seja uma curva. Não precisa ser uma circunferência perfeita, não. O que é que acontece? Bem, é o seguinte. Eu quero mexer com o valor dessa velocidade, com o valor. Então, o que é que muda o valor? É a aceleração tangencial. Se essa aceleração tiver o mesmo sentido, essa aceleração, porque está na mesma direção, só pode ter o mesmo sentido ou sentido contrário. Quando a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, o que é que ela faz? Ela está aumentando a velocidade. Se essa velocidade estivesse diminuindo, a aceleração centrípeta não estaria no mesmo sentido. A aceleração centrípeta estaria em sentido contrário. Ok? Então, veja bem, quando eu tenho uma velocidade que está aumentando, variando, aumentando ou diminuindo, significa que tem uma aceleração que está sendo responsável por essa mudança, por esse aumento ou diminuição da velocidade. E essa aceleração, para provocar esse aumento ou diminuição, ela tem que ser também tangente, ou seja, ela pode ser a favor, aumentando a velocidade, e aí eu tenho um movimento acelerado, e se o vetor velocidade estiver em um sentido e a aceleração estiver no sentido contrário, a velocidade vai estar diminuindo, então eu tenho um movimento retardado, ok? Então a aceleração, onde é que eu vou localizar essa aceleração essa aceleração tangencial? A aceleração tangencial ela vai ter a mesma direção da velocidade. A aceleração tangencial, já que ela provoca
a mudança do valor da velocidade, eu coloquei aqui, ó, é aquela aceleração que está presente nas formulazinhas do movimento retilíneo uniformemente variado. Veja, observe, movimento retilíneo é uma reta. Aí vai ver que direção reta ou curva não é o setor da aceleração tangencial, é da centrípeta. Mas o que importa é que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Opa, se é variado, a velocidade está sofrendo mudança no seu valor. Então tem aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é aquela aceleração que estava nas formulazinhas do movimento retilíneo uniformemente variado, ok? V é igual a VO mais AT, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado, Torricelli, aquele Azinho ali daquelas formas, era aquela aceleração que estava representando a mudança de velocidade. É a nossa aceleração tangencial agora. Bom, o que é que acontece aqui? Bem, a aceleração tangencial vai estar na mesma direção da velocidade, ou a favor ou contra. Mas existe aquela aceleração, que é a nossa novidade, a nossa cereja do bolo, que é a aceleração centrípeta. Lembra bem, o que é que a aceleração centrípeta faz? Ela só muda a direção. Mudou a direção, tem aceleração centrípeta. Interessante que um corpo ele pode nem mudar de valor, a velocidade, desculpe, nem pode mudar de valor. Se a velocidade for a mesma, significa que não está mudando o seu valor. A aceleração tangencial é quanto? É zero. Mas ela pode ter, a velocidade pode ter o mesmo valor, ela pode ser constante, mas ela pode estar fazendo um movimento circular. Nesse movimento circular, o valor da velocidade não está mudando, então a aceleração tangencial é zero. O que está mudando é a sua direção. O que não for reta, for uma curva, já tem mudança de direção. Então, se ele está descrevendo um movimento circular, ele não está fazendo parte de uma trajetória retilínea, essa mudança de direção significa que existe aceleração centrípeta. Apesar do valor da velocidade, a velocidade ser constante, com o mesmo valor da velocidade, o que implica que a tangencial é zero, existe aceleração centrípeta porque está mudando de direção. Então, grava bem, onde é que tem aceleração centrípeta? Em curvas. Na reta tem aceleração centrípeta? Não. Mas algo interessante sobre a aceleração centrípeta é que no movimento circular, essa aceleração centrípeta, eu vou apagar a aceleração tangencial e vou colocar ela no outro sentido para a gente observar melhor esse desenho aqui. Então aqui eu tenho uma aceleração tangencial. Agora eu coloquei a velocidade crescente, ou seja, um movimento acelerado. A tangencial agora está aumentando a velocidade. A aceleração centrípeta é o seguinte, ela aponta sempre para o centro da trajetória circular. Então, na realidade, esse corpo aqui, ele está tendo o seguinte movimento. Ele é um movimento circular, ou seja, está fazendo uma curva, tá. Tem aceleração centrípeta, e ao mesmo tempo é um movimento em que tem aceleração tangencial, em que a velocidade está, nesse caso, aumentando, porque eu coloquei a tangencial no mesmo sentido. Então é um movimento circular uniforme. Então, se é circular, se for uma curva, tem aceleração centrípeta. Se fosse retilíneo, opa, tem reta, não tem aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta ela aponta sempre para o centro. Ou seja, ela está aqui ó, na direção do raio. Só que o raio, uma circunferência e uma tangente, uma reta tangente, forma sempre 90 graus. Então significa o seguinte, se eu tiver as duas, a centrípeta e a tangencial, eu vou ter um ângulo de 90 graus entre os dois. E essas duas acelerações juntas vão dar aceleração instantânea, aceleração total. Então quando tiver as duas, para você encontrar a aceleração resultante, que é a aceleração instantânea, que é a aceleração total, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. E no final das contas, se a gente traçar o vetor resultante aqui, ó, o resultado deles é a aceleração instantânea. E essa aceleração instantânea aqui, ela tem, pelas características do movimento, se está fazendo um círculo, tem centrípeta, se a velocidade está sofrendo variação, se está aumentando ou diminuindo, tem que ter tangencial. Então, nesse caso, a aceleração
final, aceleração instantânea, tem as duas, porque tem mudança de valor e mudança de direção. Se por acaso fosse um movimento retilíneo, não tinha centrípeta. A aceleração instantânea, a aceleração total, só seria tangencial. Se tivesse só tendo um movimento circular, aqui é um circular variado, né? Eu coloquei o uniforme aqui, você vê aqui o adendo. Então, nesse caso, o movimento é circular e a velocidade está mudando, né? Movimento circular variado. Se fosse um movimento circular uniforme, o que acontece? A velocidade não estaria mudando. Se a velocidade não estivesse mudando de valor, eu não tenho aceleração tangencial. Eu só tenho aceleração centrípeta. Então a aceleração instantânea, a aceleração total, só seria igual à aceleração centrípeta. Se só tiver tangencial, é só igual a tangencial. Mas quando tiver as duas, ela vai ser a resultante dessas duas. Por isso que a gente tem aqui, ó, envolvendo vetores, a aceleração instantânea é a aceleração resultante desses dois vetores, da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Isso, a relação entre vetores. Quando eu passo para a relação entre os módulos, como fórmula 90 graus, a centrípeta e a tangencial, se eu quiser encontrar o valor desse vetor, de dois vetores que são perpendiculares, a centrípeta e a tangencial, eu utilizo o valor, vai ser encontrado com o teorema de Pitágoras, ok? Então essas são as definições, o vídeo já deu 25 minutos, eu vou parar aqui, o outro vídeo eu vou continuar e vou fazer as definições para ver se vocês entenderam legal, ok? Bom, então vamos lá.